Olá, vamos resolver aqui a quarta e última lista da disciplina de probabilidade estatística. Então, essa é a lista referente à quarta avaliação. Antes de iniciar, eu queria chamar a atenção para as simbologias utilizadas quando, quando a medida se refere a uma população ou a uma amostra. Então, vamos lá. Isso aqui é muito importante, principalmente quando nós formos trabalhar com inferência estatística, o capítulo 13. Por quê? Porque quando eu quero me referir a uma população e quando eu quero me referir a uma amostra, eu utilizo simbologias diferentes. Veja bem, aqui eu tenho média, desvio padrão e variância. Para representar a média em uma população, eu utilizo o μ. Para representar a média em uma amostra, eu utilizo o x barra. Para representar o desvio padrão em uma população, eu utilizo o sigma. Para representar o desvio padrão em uma amostra, eu utilizo o S minúsculo. Para representar a variância em uma população, eu utilizo o sigma ao quadrado. Para representar a variância em uma amostra, eu utilizo o S minúsculo ao quadrado. Então, veja que sempre que eu desejo representar alguma medida em uma população, eu utilizo letras gregas. E em uma amostra, eu utilizo as letras convencionais do alfabeto. Ok. Então, antes de resolver a primeira questão, apenas fazendo uma breve revisão sobre as simbologias utilizadas quando se trata de uma população e quando se trata de uma amostra. Vamos aqui então para a primeira questão. Questão 12, letra A. Considere que a variável peso em gramas de ovelha, peso em grama de ovelhas, tem distribuição normal com média desconhecida e desvio padrão, veja bem, sigma, portanto, se refere a uma população. Sigma igual a 500 gramas. Variância da população conhecida. 10 ovelhas foram escolhidas ao acaso e tiveram o peso em grama anotado. Os resultados foram os seguintes. Bem, primeiro, vamos anotar aqui as informações que o enunciado me trouxe. O desvio padrão foi igual a 500 gramas e o número de indivíduos da minha amostra, N igual a 10. Então, N é o número de indivíduos da amostra. Ok. E aí, você pode... Aí aqui ele trouxe os valores, né, os pesos dessas 10 ovelhas. Ou você pode salvar esses valores na calculadora e descobrir a média por meio do Shift 23, 21, né? Shift 21, só verificar aqui, Shift 21, isso mesmo. Ou você pode simplesmente somar e dividir por 10, porque aqui a gente não vai utilizar o desvio da amostra, tá? Então não é necessário salvar os valores na calculadora. Na próxima questão, a gente vai utilizar, será necessário salvar os valores na letra B, 12 letra B, ok? Então, aqui você pode simplesmente somar e dividir por 10, não é necessário salvar, mas quem preferir salvar, fica a critério. Ok, e aí depois que você somar e dividir por 10, você vai descobrir que a média da amostra é igual a 34.000 312 gramas, ok? E aí, vamos lá. Obtenha um intervalo de confiança para a média do peso de ovelhas com uma confiança de 90%. Ok. Primeiro, eu tenho que desenhar o gráfico. E aí, eu preciso saber qual teste eu vou utilizar.
O que ele quer que eu descubra? O intervalo de confiança é para quê? Para a média. Então, sempre que eu quiser, eu vou anotar no canto, porque aí não preciso apagar depois. Então, sempre que eu quiser a média, eu tenho dois testes possíveis. E vai depender do quê? Vai depender da minha variância. Se a variância for conhecida, é um teste. E se a variância for desconhecida, é outro teste. O enunciado mesmo me trouxe, ó, que a variância é conhecida. Ele me deu. Aí você vai falar assim, mas ele não me deu variância, mas ele me deu desvio padrão. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Se a variância for conhecida, eu vou utilizar o teste Z, a distribuição normal. E se a variância for desconhecida, eu vou utilizar o teste T, student. Ok? Então, se a variância for conhecida, teste Z, distribuição normal. Se a variância for desconhecida, teste T, student. Então, nesse caso, a variância é conhecida, eu vou utilizar o teste Z. E aí eu vou desenhar o gráfico da distribuição normal. O gráfico da distribuição normal ele é caracterizado por ser simétrico, por possuir uma simetria bilateral a partir do eixo 0. E ele me falou, ele me pediu um intervalo de confiança e me deu uma confiança de 90%. Então, confiança de 90%. A confiança é representada também por essa letra grega, que é o gama. E aí, como que eu vou jogar essa confiança aqui no gráfico? Esses 90%, eles precisam ser distribuídos para os dois lados do gráfico, tá? E aí eu vou descobrir, a partir da área, o valor de menos ZC e o valor de mais ZC. Então, esses 90% eles vão ser divididos aqui, ó. Metade para cá, metade para cá. Qual que vai ser 90 dividido por 2? 45. Então, essa área aqui e essa área aqui. Essa primeira área, ela mede 0,45 e essa segunda área, 0,45. Por que é importante eu delimitar essas áreas? Para descobrir o valor de ZC e com o valor de ZC eu descobri o intervalo de confiança. A gente já vai chegar lá. Ok. E aí agora eu vou aqui na tabela 1, que é a tabela de distribuição normal. E, veja, eu tenho o valor da área. Até então, na última lista, a gente resolveu uma questão onde eu tinha o valor de ZC e queria descobrir o valor da área. Agora aqui é o inverso. Eu tenho o valor da área e quero descobrir o valor de ZC. Então eu vou procurar os valores que eu tenho lá aqui no meio, tá? Para descobrir aqui, ó, o valor de ZC. Então vamos procurar aqui 0,45, né? Eu tenho 0,4495 e 0,4505. Esses valores, eles estão equidistantes de 0,45. Então eu posso escolher qualquer um dos dois. Eu vou escolher o 0,4505 e ele vai me dar um valor de ZC, ó, de 1,6, segunda casa decimal aqui em cima, ó, 5. Então, ó, 0,4505, 1,65. Ok.
Então, menos ZC é igual a 1 menos 1,65 e ZC igual a 1,65. E aí, descobri o valor de ZC, agora eu posso obter o meu intervalo de confiança. Então, o meu intervalo de confiança para a média da população, por isso Mi, com uma confiança delta de 90, delta não, desculpa, gama de 90% é igual. A fórmula é a seguinte, é a média da minha amostra menos ZC, que multiplica o desvio padrão da população dividido pela raiz do número de indivíduos da minha amostra, pela raiz de N. Média. E aí, o meu intervalo de confiança, ele sempre vai ter um valor mínimo e um valor máximo. É um intervalo. Então, isso aqui é para eu descobrir o valor mínimo e esse aqui para eu descobrir o valor máximo. O que vai mudar? Simplesmente o menos aqui, que vai ser mais. Ok? Então, essa aqui é a fórmula do meu intervalo de confiança para a média com a variância conhecida. E aí, eu vou ter que abrir mais um slide, porque não coube. Vamos lá? Vou reescrever aqui rapidão. Então, intervalo de confiança para a média com uma confiança de 90% menos EC vezes desvio padrão sobre raiz de N. X mais ZC vezes desvio padrão sobre raiz de N. Ok. E aí, qual que é a minha média? A gente achou aqui, ó. A média da amostra, 34.312. 34.312 menos. Quanto que foi o valor de ZC? 1,65. Multiplicado pelo desvio padrão. O desvio padrão da população, a questão me deu 500 gramas, dividido pela raiz de N. N é o número de indivíduos, N é igual a 10. Média da amostra 34.312 mais 1,65 vezes 500 dividido por raiz de 10. Ok. Isso aqui vai dar 34.000, o valor mínimo, 34.051,11. E o valor máximo vai dar 34.572,89. E esses são valores mínimos e máximos a respeito do peso de ovelha em grama. Ok? Então, lembrem de colocar a unidade de medida aqui no final do intervalo. E aí, vamos para o segundo tópico da questão. Se o pesquisador desejar que o intervalo de confiança da média tenha amplitude, Hzão, de 7.500 gramas, qual deve ser a confiança associada a essa estimativa? Bem, a fórmula da amplitude é essa aqui, ó. Hzão, amplitude, é igual a 2 vezes ZC, que multiplica o desvio padrão da população dividido pela raiz de N.
qual que é a necessidade de eu descobrir o valor de ZC? Então, eu tenho amplitude, eu tenho desvio padrão, tenho o número de indivíduos e vou descobrir o ZC. Por que eu tenho que descobrir o ZC? Porque descobrindo o ZC, eu descubro o valor da área do gráfico e com o valor da área eu descubro a confiança. Ele não quer a confiança? Ok. Então vamos lá. O Hzão 7.500 é igual a 2ZC. ZC é o que eu quero descobrir. O desvio padrão é 500. A questão me deu. E N é 10. A questão também me deu. E aí eu posso reorganizar isso aqui para jogar direto na calculadora. Tudo aquilo que está dividindo de um lado da equação passa para o outro multiplicando. E tudo aquilo que está multiplicando passa para o outro dividindo. Então vai ficar assim, ó, 7.500 vezes raiz de 10, porque raiz de 10 está dividindo, vou passar para cá multiplicando. Dividido por 2 vezes 500. Aí você pode jogar isso diretamente na calculadora. E vai descobrir o valor de ZC. Ok. E jogando na calculadora, você vai chegar em 23,72. Esse aqui é o valor de ZC. Ok. E o que eu faço com esse valor agora? Agora eu jogo no gráfico. Deixa eu fazer. Vou colocar esse 23 aqui. Vou ter que abrir outro slide. 23,72. Ok. Aí você joga aqui no gráfico. No gráfico da distribuição normal, é um gráfico simétrico bilateralmente a partir do eixo 0. E você descobriu o valor de ZC. Então, menos ZC é igual. Esse C, eu não falei, mas é de calculado, tá? É o Z calculado. Então, menos ZC é igual a menos 23,72 e mais EC é igual a 23,72. Agora, você tem que descobrir o quê? O valor da área aqui, ó, para depois somar essas áreas e descobrir a confiança. Então, lá na tabela, você vai olhar o valor de ZC agora. É diferente dessa primeira questão que a gente fez. Porque aqui você tinha o valor da área e queria descobrir o valor de ZC. Aqui você tem o valor de ZC e quer descobrir o valor da área. 23,72. O que acontece? A partir de 3,89, todos os valores de área são iguais a meio. Okay? Então, todas as probabilidades a partir de 3,89 é igual a 0,5. Então, olha o tamanho desse valor, 23,72. Com certeza a probabilidade é 0,5. E aqui também 0,5. Ele me pediu um intervalo de confiança. Para eu descobrir... Perdão, intervalo de confiança não. Ele me pediu a confiança. Para eu descobrir a confiança, eu preciso somar essas duas áreas aqui. Então, meio mais meio, a confiança é igual a 1, é igual a 100%. Logicamente, isso aqui é um caso hipotético. Isso não acontece realmente, uma confiança de 100%. Ok? E aí agora a gente vai para o terceiro tópico. Ele pede para determinar a confiança. Essa questão é bem semelhante a essa primeira, só que aqui ele já me deu amplitude, 7.500. Aqui você tem que descobrir a amplitude subtraindo
o maior valor do menor valor. Então, determinar a confiança que se tem no intervalo de confiança da média. Então, vamos descobrir aqui a amplitude. A amplitude é igual a 39.815 menos 34.110. Eu pego o maior valor menos o menor valor. Isso aqui vai me dar uma amplitude de 5.705 gramas. Ok. E agora eu vou proceder da mesma maneira que eu procedi nessa questão. H é igual a 2 vezes EC, que multiplica o desvio padrão da população dividido pela raiz de N, que é o número de indivíduos da amostra. E aí, quanto que é meu H? 5.705 é igual a 2 vezes EC, vezes o desvio padrão, que é 500, dividido por raiz de 10. Organizo a equação para jogar tudo na calculadora diretamente. 5.705 vezes raiz de 10 é igual não, perdão, é dividido por 2 vezes 500 é igual a ZC. E ZC aqui vai me dar um valor de 18,04. Procedo da mesma maneira, eu quero descobrir a confiança. Então, desenho gráfico aqui da distribuição normal. É um gráfico simétrico bilateralmente a partir do eixo 0. Esse 18,04 é o valor de ZC. Então, menos ZC é igual a menos 18,04 e mais ZC é igual a 18,04. Novamente, eu quero descobrir o valor da área para descobrir a confiança. E a gente viu que a partir de 3,89, todas as áreas são iguais a meio. Como eu tenho 18,04, essa área vale meio, eu nem preciso olhar lá na tabela. E essa área vale meio. Eu somo as áreas para descobrir a minha confiança, que é igual a 1, que é igual a 100%. E com isso, a gente encerra a questão 12, letra A.